A Bíblia é um livro, é um conjunto de livros composto por 66 livros, ok? Muitas das pessoas falam da Bíblia, mas poucas as conseguem interpretar de forma clara. Então, para isso, eu trouxe hoje um convidado especial que está aqui, aceitou o meu convite aqui no HD Panorama da Vida e hoje vai se apresentar porque nós vamos aprender sobre isso, como interpretar ou entender algumas coisas que a Bíblia revelou, mas de alguma forma nós ainda não compreendemos. Por favor, nosso convidado, tome a bondade aqui no HD Panorama da Vida. Ok. Em primeiro lugar, eu quero agradecer pela oportunidade de estar aqui, a oportunidade de poder compartilhar a palavra do Senhor Amém. com todas as pessoas, Amém. com esse público abençoado que segue esse irmão abençoado, Amém. chamado Gil, que é meu irmão, meu amigo, e eu sou conhecido pelo nome de João Cláudio Sequias, mais conhecido por Cláudio, e sou estudante da Palavra de Deus, sou alguém que gosta de estudar, sou alguém que gosta de entender, até porque a própria Bíblia nos aconselha a fazer isso. A Bíblia diz que a lei de Deus ela tem que estar escrita nas nossas mentes e no nosso coração, né? Nos nossos corações, para melhor servirmos a Deus, para melhor estarmos próximos de Deus. E estamos aqui para isso, estamos aqui para compartilhar a palavra do Senhor. Atendemos o convite do Mano Gildo, então eu espero que aproveitem, eu espero que desfrutem e deixem aí os vossos comentários, deixem as vossas dúvidas e aquilo que não pudermos responder durante o vídeo, vamos responder nos outros vídeos que vamos também gravar. Amém. Amém. Então, também para quem não sabe, o nosso convidado também é diácono, ok? Diácono, Assembleia de Deus Pentecostal, Ministério Nova Jerusalém, com Centro Centralidade e Congregação do Compão aqui em Benguela, ok? Angola. Como eu sei que tem muitos brasileiros, então vamos ao tema. Nosso professor, o que nós podemos esperar com este tema? O que o nosso professor nos traz no dia de hoje para podermos aprender sobre as Escrituras Sagradas? Certo. Esse título é um título muito bom, muito forte, muito pertinente. Como entender a Bíblia, como interpretar a Bíblia. Deste título espera-se um maior esclarecimento sobre as Escrituras, exatamente aquilo que a Bíblia fala, porque hoje temos muitas opiniões acerca da Bíblia. Sim. E chegamos num ponto em que cada um criou a sua opinião a respeito da Bíblia. Quase todos estamos a usar a mesma Bíblia, Sim. mas temos opiniões divergentes ou diferentes. E há uma teologia que entrou hoje no meio do Evangelho, que é a teologia da prosperidade, que também enfatiza, vai trazendo Deus num outro ponto de vista. Então, acredito que faz todo sentido aprendermos o que realmente a Bíblia diz. Faz todo sentido entendermos os ensinos da Bíblia, porque temos que saber diferenciar entre regras da igreja e princípios bíblicos. As regras da igreja só valem para uns, não para os outros. Já os princípios valem para todos. Os princípios devem ser aplicados. Os princípios, eles estão além fronteira. Então, vamos aqui abordar a palavra de Deus nesta vertente. Amém. Eu começaria por dizer que há uma necessidade de todos nós conhecermos a Bíblia. Há uma necessidade imprescindível de termos o conhecimento da Bíblia. Sabermos que a Bíblia, por mais que é um livro, o nome Bíblia significa um livro, mas não é um livro qualquer. É um livro divino. É um livro que reflete a mente divina. Eu digo que a Bíblia é um livro incomparável aos outros livros. Vou aqui destacar 4 coisas que tornam a Bíblia diferente de outros livros. Primeiro é que a Bíblia é um livro muito antigo. Não existe um livro tão antigo quanto a Bíblia. Segundo é que a Bíblia ela tem uma autoridade diferente.
Inclusive a Bíblia é mais verdadeira que a própria ciência. É mais verdadeira que a própria ciência. Então, terceiro é que a Bíblia tem uma literatura diferente de outros livros. Então, a Bíblia é um livro diferente. A Bíblia é a palavra de Deus. Podia aqui também falar mais coisas, mas para dizer aqui o objetivo a respeito dessa primeira colocação sobre a Bíblia. A Bíblia é um livro diferente. É o livro mais popular. Eu falei que ia falar de 4 coisas. É o livro mais antigo, é o livro que tem uma autoridade diferente, é o livro que tem uma literatura diferente e é o livro mais popular. Porque não existe livro que foi tão vendido, tão traduzido quanto a Bíblia. Então a Bíblia merece nosso respeito. A Bíblia é um livro que merece ser estudado, merece ser entendido. A Bíblia é um livro que merece ser vivido. E vou encerrar aqui minha primeira colocação, minha primeira intervenção com a seguinte frase: nós devemos ler a Bíblia para sermos sábios, devemos estudar, devemos crer na Bíblia para sermos salvos e devemos viver a Bíblia para sermos santos. Amém. Amém. Mas, professor, este conteúdo é muito rico. Você que está ali, vai assistindo porque não podes perder este conteúdo. Nós estamos no início. Certo dia eu estava a andar com alguém no táxi e o próprio motorista estava a me confrontar sobre a Bíblia, dizendo que como é que você pode confiar em um livro, né, que foram apagados vários registros, ou seja, não está completo, porque Jesus não viveu só isso e tudo mais. E também traz esse argumento de que a Bíblia não é, né, de alguma forma, um livro assim verdadeiro, porque foram pessoas que escreveram. Como é que nós podemos argumentar quando estamos diante dessas pessoas e fazer-lhes entender de forma sem brigas, sem estresse, de que a nossa fé e a palavra de Deus é algo real? Certo. A princípio é que não. Se nós encontrarmos alguém que traga dúvidas sobre a Bíblia, a respeito de algum assunto relacionado à Bíblia, nós devemos em primeiro lugar saber que não é a primeira pessoa e essa não é a primeira vez que isso acontece. Mesmo antigamente havia um grupo denominado de saduceus. Os saduceus, eles também eram críticos da Bíblia. Existe esse assunto, a crítica da Bíblia não é mal, não é errado fazer críticas sobre a Bíblia. O errado é quando nós fazemos críticas com o objetivo de denegrir a Bíblia, mostrar que a Bíblia está errada. Mas nós podemos fazer críticas construtivas, não que a Bíblia precisa melhorar, mas que nós é que precisamos encontrar a verdade da Bíblia. Porque a verdade da Bíblia ela não é simples, porque essa verdade reflete a mente divina. Há uma complexidade muito grande em torno das verdades que Deus deixou escritas na Bíblia. Porque a Bíblia é um livro que reflete a mente divina, mas que é escrito pelos homens. E homens diferentes. Essa diversidade chegou a complicar algumas coisas que não precisam continuar complicadas, porque o próprio Deus já também criou outras formas de nós entendermos. Então, os saduceus, eles não acreditavam em todo o Antigo Testamento, eles só acreditavam no Pentateuco, que eram os 5 livros escritos por Moisés. Depois surgiu outro grupo dos fariseus, que acreditavam já em todo o Antigo Testamento. Ou seja, estamos a ver aqui já uma divergência. Os saduceus só acreditavam no Pentateuco, os fariseus acreditavam em todo o Antigo Testamento. E no tempo do Novo Testamento, na época da igreja primitiva, surgiu um grupo chamado gnósticos. Os gnósticos, eles, na opinião deles, eles diziam que o Deus do Antigo Testamento é uma divindade imperfeita, é uma divindade que tinha erros, porque como é que um Deus perfeito vai criar um mundo imperfeito? Como é que Deus, que é amor, ele criou um mundo onde tem pessoas que se matam, guerras e tantas outras coisas? Então, esse exemplo que eu estou a dar é para dizer que
Não é a primeira vez que alguém aparece fazer questionamentos sobre a Bíblia e sobre Deus. Porque fazer questionamento sobre Deus é a mesma coisa que fazer questionamento sobre a Bíblia. Não é a primeira vez. O que acontece é que essas pessoas, conforme eu já disse, fazem críticas no sentido negativo, não encontram a verdade. Mas nós aqui nesse vídeo vamos fazer críticas no sentido positivo. Agora, graças também a outros que fizeram críticas positivas, como Erasmo, como Martinho Lutero, como Calvino. Eu sei que muita gente tem preconceito com Calvino, porque nós aqui não vamos falar só como crentes, como adoradores. Nós aqui vamos falar também como teólogos, como estudantes da Bíblia. E quem é estudante da Bíblia, estudante que estuda sobre a revelação de Deus, que é a teologia, porque a teologia não deveria ser chamada de estudo sobre Deus. Ninguém estuda Deus, porque ninguém consegue descobrir, ninguém consegue acessar a presença de Deus. Deus habita numa luz inacessível. É Deus que veio ao nosso encontro por meio de Cristo. Logo, a teologia deveria ser chamada de estudo sobre a revelação de Deus. Estudar o ato de Deus vir ao encontro do homem. Certo. Porque quando Deus vem ao encontro do homem, ele vai se relacionar com o homem e é sobre isso que nós vamos estudar. Então, para dizer, meus queridos, o João Calvino, para um bom estudante da Bíblia, não deve ter preconceito com ele. Não, porque eles têm uma outra corrente teológica. Mas ele foi um dos grandes reformadores, um dos grandes teólogos que também nos ajudou a formar aqui algumas doutrinas, né? A reforçar algumas doutrinas que já estavam na Bíblia. Mas estes, conforme eu já falei, João Calvino, o Martinho Lutero, Erasmo, John Wycliffe, esses e tantos outros, eles também fizeram crítica da Bíblia, mas no sentido positivo. Existem muitas coisas que nós acreditamos hoje só porque antigamente teve pessoas que defenderam essas verdades, foram apologistas, defenderam e isso se firmou até hoje. Então, dizer que não é errado fazer crítica da Bíblia, desde que nós tenhamos argumento suficiente para defendermos a nossa fé. Tem pessoas que vão nos criticar, mas nós temos que ter argumentos suficientes, argumentos verídicos, com base bíblicas. Porque hoje nós falamos muito com base na religião, falamos muito com base na denominação que estamos, falamos muito com base na experiência pessoal. Não, eu vi Deus, o anjo me apareceu. Isso não funciona para defender uma fé, uma doutrina bíblica. Você não pode dizer assim, eu tive um sonho. Não, nós temos que ter argumentos embasados na Bíblia para defendermos aquilo que acreditamos. Uau. Nós temos um conjunto de livros tão ricos e que o nosso professor está falando aqui de coisas que, acredito que até mesmo eu, né? Até mesmo eu não talvez entrei nessa profundidade de saber assim desses dois movimentos e tudo mais, mas realmente é uma coisa assim muito rica. Então, já que estamos a falar da palavra, né, das escrituras sagradas, como é que ela está assim estruturada? Certo. A Bíblia, na teologia, há uma parte da teologia, há uma parte da teologia que eu diria, ela faz parte tanto, ou seja, nós encontramos ela tanto na teologia bíblica quanto na teologia sistemática para os teólogos, para aqueles que estudam, que é bibliologia, né? A bibliologia é o estudo sobre a Bíblia nos seus aspectos gerais, a estrutura da Bíblia, a tradução da Bíblia, a autoridade da Bíblia como livro divino, a autenticidade da Bíblia como palavra de Deus, a historicidade da Bíblia, a cronologia bíblica. Então a bibliologia vai trazer aqui uma abordagem geral, mas primeiro temos que saber sobre a estrutura da Bíblia. Claro que vamos aqui falar também sobre a divisão da Bíblia. Temos que saber que a primeira divisão da Bíblia é em testamentos. A Bíblia está dividida em Antigo e Novo Testamento.
E esses testamentos estão divididos em livros, que também estão subdivididos em capítulos, depois também estão subdivididos em versículos, e a versão que aparece também divisão em parágrafos. Então essa é mais ou menos a divisão da Bíblia, de forma resumida, em testamentos, em livros, em capítulos, em versículos e em parágrafos. Agora, na divisão de livros, nós vamos encontrar os grupos. Por exemplo, no Antigo Testamento vamos encontrar o grupo de Pentateuco, os 4 grupos, né? O Pentateuco, livros históricos, os livros poéticos e os livros proféticos. Por exemplo, no Antigo Testamento nós temos temos 39 livros. É importante saber isso para a Bíblia que nós acreditamos ser a Bíblia que sustenta a nossa fé, que é a Bíblia protestante. Tem 39 livros no Antigo Testamento, né? Vamos aqui tentar recitar: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, Esdras, Neemias, Esther, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cântico dos Cânticos, Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel, temos Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. São 39 livros. Esse recitar que eu fiz aqui, para algumas pessoas parece muito difícil, parece um bicho de 7 cabeças. Algumas pessoas nem conseguem recitar esses livros. Por quê? Porque, principalmente para aquelas pessoas que pertencem ao movimento pentecostal, mas se irmos para outras denominações, como, não vou aqui citar nomes para não ferir sensibilidades, nós vamos ver que eles têm muita facilidade de estudar a Bíblia. Nós precisamos estudar a Bíblia. Se queremos conhecer a vontade de Deus, a mente de Deus, porque quando você estuda menos a Bíblia, mais você comete erros por meio de orações, né? Menos estudo da Bíblia, mais erros por meio de orações. Menos estudo de Bíblia, mais erros de rituais. Menos estudo da Bíblia é igual a mais erros em nome do próprio Deus. Por quê? Porque é só na Bíblia que nós vamos encontrar a verdade de Deus, infalível, verdade de Deus verdadeira. Eu falei aqui só dos livros do Antigo Testamento. Nós também temos os 27 livros do Novo Testamento, que são eles: Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, 1 Coríntios, 2ª Carta de Paulo aos Coríntios. Nós temos Gálatas, temos Efésios, temos Filipenses, temos Colossenses, temos 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, 1 Timóteo, 2 de Timóteo, Tito, Filemão, temos a Epístola de Hebreus, ou Tiago, parece que eu estou a trocar aí, Hebreus, depois aqui vem Tiago, depois temos a primeira Epístola de Pedro, temos a segunda Epístola de Pedro, temos a Epístola de João, primeira Epístola de João, segunda Epístola de João, terceira Epístola de João, Judas e finalmente nós temos o livro de Apocalipse. Só uma dica: a Epístola de Filemão não tem capítulos. Yeah? Isso aqui você só vai dar conta, só tem versículos. Você só vai dar conta se você estudar a Bíblia, ser estudante da Bíblia, conhecer os livros da Bíblia. Não tem como você dizer que você estudou a Bíblia e você não conhece a estrutura dela. Nós temos que conhecer a estrutura da Bíblia. Conhecer a estrutura da Bíblia significa conhecer como é que os livros estão organizados, como é que eles estão numa ordem sequencial e como é que estão os capítulos. Porque quando vamos conhecer os livros da Bíblia, nós vamos também saber quantos capítulos eles têm, quantos versículos eles têm. Existe uma coisa que nós precisamos entender. Há uma diferença entre referência, há uma diferença entre texto, contexto, referência e inferência. São 4 coisas importantes: texto, contexto, referência e inferência. Mas eu aqui vou tentar falar um pouco de referência. Referência é a conexão direta de assuntos. Referência é a conexão direta de assuntos. Muitas das vezes
você está falando um assunto, você quer defender um assunto na Bíblia ou com a Bíblia, e alguém vai dizer assim, me mostra a referência bíblica disso. Quando nós falamos de referência bíblica, nós estamos a nos referir, primeiro, aí a indicação do livro, pelo livro já vamos dar conta se é Antigo Testamento ou Novo Testamento. É a indicação do livro. Segundo, tem indicação de capítulo, referência. Estamos a falar de indicação de livro, estamos a falar de indicação de capítulo, estamos a falar de indicação de versículo e também estamos a falar da indicação de parte A ou parte B. Quando falamos parte A, é a parte inicial do versículo. Quando falamos de parte B, é a parte final do versículo. É claro que nós temos algumas siglas, né, como por exemplo, que podem nos ajudar também a localizar determinadas palavras ou determinado texto. Então é importante conhecermos a estrutura da Bíblia para também entendermos o que significa a referência, para não termos dificuldades no momento que tivermos que mostrar a referência que vai sustentar um determinado ensino que estamos a apresentar. Tem muita coisa para falar, mas vamos falando assim por partes. Muito bom. Tá. Quando o nosso professor estava aqui abordando sobre como estava estruturado, surgiu uma pergunta. Nós bem sabemos que existem várias outras religiões a nível do mundo. Né? Existem várias outras religiões a nível do mundo e eles também têm seus livros, as mesmas religiões. Agora eu queria saber como é que as escrituras sagradas diferem de outros livros que existem em outras religiões. Como é que nós podemos trazer essa diferença? Primeiro que a nossa Bíblia é protestante. Okay. É protestante porque difere da Bíblia de edição católica. Tem Mato Soares, a versão Mato Soares, que é uma Bíblia popular, uma Bíblia de educação dos católicos populares do Brasil, Mato Soares. E tem também a Bíblia, enfim, tem várias versões de Bíblia, não é só João Ferraz, não é, tem a Bíblia de Figueiredo, né? Também é outra versão. Mas a nossa Bíblia difere das demais porque a nossa Bíblia ela é uma Bíblia protestante. É uma Bíblia que resultou do movimento protestante. Protestante, nós temos a versão Almeida Revista e corrigida, e temos a versão Almeida Revista revisada e atualizada. Temos publicada pela Sociedade Bíblica do Brasil e pela Imprensa Bíblica Brasileira. Então, mas a Bíblia mais recente é Almeida Revisada e Atualizada. A Bíblia, essa para mim é a Bíblia verdadeira, porque é a Bíblia protestante. O protestantismo é o regresso às doutrinas dos apóstolos, que é a forma como a igreja primitiva vivia. Por isso é que há uma parte na Bíblia que diz que a igreja está sobre o fundamento dos apóstolos, porque os apóstolos eles é que receberam primeiro de Jesus. No meio do caminho, alguma coisa foi se perdendo, mas depois Deus restaurou esse movimento, esse avivamento, através de alguns homens. O nome mais destacado, o nome que mais sobressai é de Martim Lutero. O grande problema hoje das pessoas, porque tem pessoa que usa a mesma Bíblia protestante, porém traz doutrinas que a própria Bíblia não diz. Tem pessoas que usam a mesma Bíblia protestante, que é essa, né? Bíblia de 66 livros, mas que traz doutrinas, ou vive doutrinas, diz sustentar na Bíblia, mas que a própria Bíblia não diz. Precisamos entender que nem tudo que está escrito na Bíblia significa dizer que a Bíblia diz. Precisamos entender isso. E também precisamos entender que nem sempre que a Bíblia diz, nós vamos encontrar escrito de forma direta. Mas, quando falamos que a Bíblia diz alguma coisa, significa dizer que está escrito na Bíblia.
Quando falamos que a Bíblia diz, é porque está escrito. Mas atenção, nem tudo que está escrito na Bíblia significa dizer que a Bíblia diz. E nem tudo que a Bíblia diz está escrito de forma direta. Agora, quando eu digo que nem tudo que está escrito na Bíblia significa dizer que a Bíblia diz, eu não estou aqui a colocar a Bíblia em questionamento. A ideia não é essa. Mas a ideia é o seguinte: quando nós falamos de Bíblia, quando nós estamos a usar o termo Bíblia, é porque estamos a nos referir ao Antigo e Novo Testamento. E há muitas coisas que estão escritas só no Antigo Testamento e foram escritas em tempos bíblicos, ou melhor, em tempos em que a Bíblia estava sendo escrita, que ainda não se pode pegar aquele texto e dizer que a Bíblia diz. Por quê? Porque a revelação naquele tempo não estava completa. A revelação, ela tinha que estar completa, a revelação da Bíblia tinha que estar completa, e quando ela se completou, a coisa que apareceu mais tarde, os argumentos que apareceram mais tarde, acabaram muitas das vezes explicar a coisa anterior, acabaram muitas das vezes dar mais luz àquilo que um determinado escritor começou, mas que também não teve muita iluminação. Porque há uns que tiveram mais revelação que os outros. Sim. Há uns que tiveram mais iluminação que os outros. E nós vamos aqui provar isso. A Bíblia é a mente de Deus, mas foi escrita por homens, foi escrita pelas pessoas de diferentes níveis sociais, de diferentes tempos, em diferentes lugares. Então é importante nós entendermos isso, compreendermos isso. Eu vou deixar aqui 3 textos de 3 escritores que estão a falar o mesmo assunto, mas de formas diferentes. Sim, até porque isso aqui existem, por exemplo, pessoas que falam que parece que os escritores se contradizem. Sim, Yeah. Fala uma coisa. Então como é que vamos já justificar? Vamos já abordar sobre isso aqui. Certo. Por exemplo, em 1 Pedro, capítulo 4, versículo... a importância de conhecer a sequência dos livros te ajuda a localizar os livros com rapidez. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 6, Pedro vai falar aqui, Pedro não diz escritor, ele vai dizer assim, pois para este fim foi o Evangelho pregado também aos mortos. Olha o que Pedro está dizendo que o Evangelho foi pregado aos mortos, para que, mesmo julgados na carne, segundo os homens, vivam no Espírito, segundo Deus. Pedro está a afirmar aqui que o Evangelho foi pregado aos mortos. Qual é a ideia que vamos ter aqui? A ideia do purgatório? Qual é a ideia que vamos ter aqui? Que depois da morte ainda há possibilidade de que se pregue o Evangelho? Mas o Pedro está a falar aqui, né? Mas se nós vermos aqui, vamos recuar um pouco na Epístola aos Hebreus, capítulo 9. Vamos ver o que é que o escritor fala aqui, né? Está no mesmo assunto, mas vamos lá ver o ponto de vista dele. 9:27, vai dizer, olha o que vai dizer assim. E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo. O escritor aos Hebreus parece aparentemente estar a contradizer Pedro, porque está a dizer que depois da morte não resta mais possibilidade nenhuma para se pregar o Evangelho ou conversão de alguém que morreu no pecado. Antes mesmo, enquanto eu procuro aqui pelo Efésios, já encontrei até, eu podia também citar aqui a parábola do rico e Lázaro, quando o rico manifesta a preocupação de poder voltar para a terra e pregar a seus irmãos para que eles não pudessem ir naquele lugar. E o Lázaro vai dizer, não, a pregação tem que ser feita lá, os mortos não podem sair daqui, não podem ressuscitar para ir pregar, né? Se os mortos não podem ressuscitar para ir pregar, e quer dizer que você também aqui não tem ninguém que vai pregar para ti, até porque estamos a ver que o rico estava num lugar de sofrimento que era diferente do lugar onde estava Lázaro, pelas condições em que eles se encontravam.
também está a reforçar a ideia do escritor aos Hebreus. Aqui em Efésios 4:8 vai dizer assim, Efésios 4:8 vai dizer assim, porque, ou melhor, por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra. Aquele que desceu, está a falar de Jesus, que desceu, que foi na região dos mortos. Paulo agora está falando de Jesus. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. Então, Paulo aqui, olha, vamos entender aqui. Paulo está a falar do mesmo assunto que o escritor aos Hebreus, está a falar do mesmo assunto que Pedro. Né? O escritor aos Hebreus está a contradizer, aparentemente está a contradizer o mesmo assunto. Mas é assim, Paulo teve mais profundidade de revelação em relação a Pedro. Nós temos que admitir isso. Ok. E mesmo que não quisermos, a Bíblia admite isso. Por isso é que o momentos em que Paulo contradizia Pedro, momentos em que Paulo ele chegava a confrontar Pedro, porque Paulo teve a mesma experiência de João. A mesma experiência de João, que João viu coisas inefáveis, Paulo também. Então, Paulo teve uma profundidade de revelação tão grande, um esclarecimento, tanto é que Paulo falou de um assunto que Pedro não falou. Por exemplo, aqui Paulo está a esclarecer melhor o assunto. Paulo está a dizer que não se trata de pregar aos mortos. Ou melhor, Paulo está a dizer que a pregação aos mortos aqui significa o quê? A pregação aos mortos aqui significa que Jesus levou cativo o cativeiro. É isso que Paulo está a dizer. Levar cativo o cativeiro significa que Jesus foi lá na região dos mortos, que antigamente no Antigo Testamento quem morresse fiel ia para um lugar chamado Seio de Abraão. E era lá onde iam os justos. E Paulo está a dizer que Jesus, quando morreu, foi nesse lugar, pegou esse lugar e transportou para os céus. E isso que significa levar cativo o cativeiro. E pregação do Evangelho aqui é o quê? Significa que Paulo chegou a Abraão, Paulo chegou a Davi e disse, olha, a partir de hoje, vocês não vão ficar mais aqui, vocês agora vão comigo no paraíso. Por isso é que Jesus prometeu o paraíso ao ladrão da cruz. Hoje estarás comigo no paraíso. Jesus e o ladrão da cruz inauguraram o paraíso e foram buscar esses homens que morriam no Antigo Testamento, que eram levados para o céu de Abraão, para lhes transportar para o lugar lá nos céus, que é paraíso. Então, esse ato de falar para Abraão, de falar para Davi, de falar para pessoas que estavam no seio de Abraão, é que Pedro, na sua forma de interpretar, interpretou como pregação aos mortos. Okay. Mas Paulo esclareceu que não é levar cativo o cativeiro. Então, aqui vamos concluir que o escritor aos Hebreus não está errado quando diz que ao homem está ordenado morrer uma vez, depois vem o juízo. Porque é mesmo verdade. Porque aí quando Jesus desce, Jesus até não foi ter com os ímpios, foi ter com os justos, que iam para um lugar chamado Seio de Abraão, que a ideia era simplesmente lhes tirar daí e lhes levar para os céus, que é o paraíso. Então, só chegamos a esse entendimento porque procuramos o contexto do texto de 1 Pedro, capítulo 4, versículo 6. E eu vou concluir aqui a minha intervenção dizendo que todo texto tem que ter um contexto. Ou melhor, todo texto ele está dentro de um contexto. Porque um texto que é retirado do seu contexto, então aí nós não temos o texto, temos pretexto. Aí não temos aquilo que os teólogos chamam de exegese, aí nós temos exegese. Temos as ideias da pessoa que está a ler introduzidas na Bíblia. E esse problema que temos hoje de pessoas que apresentam certas doutrinas e tentam sustentar com a Bíblia, mas coisas que a própria Bíblia não diz, porque isso tem a ver com a interpretação errada que tiveram. Mas se nós aprendermos a interpretar a Bíblia corretamente, que é levar em conta o contexto, então vamos evitar
muitos desses erros, muitos desses disparates, muitas aberrações e vamos trazer mais a unidade. Porque uma das coisas que caracteriza a igreja verdadeira é a unidade. Unidade na fé significa unidade na doutrina, unidade no sentimento, porque nós não vamos ter os mesmos sentimentos, nós não pensamos as mesmas coisas. Uau. Você que está ali, que você está gostando do vídeo, por favor, se inscreva já no canal, vai assistindo e depois do vídeo, deixa aí seu like e, por favor, deixe seu comentário, porque depois, quando o nosso professor voltar aqui neste canal, poderá responder a sua pergunta, a sua questão, a sua dúvida, ok? Então vamos dar continuidade ao nosso professor. Nós bem sabemos que nós somos convidados, chamados a ler e meditar na palavra. Então, quais são os erros que nós devemos evitar cometer quando nós estamos diante da palavra para lê-la e interpretá-la? Certo. Eu introduzi aqui um assunto que é sobre texto, contexto, referência e inferência. Certo. O que é um texto? O texto são palavras contidas numa determinada passagem. Pode ser um versículo, 2 versículos, 3 versículos, enfim. O que é o contexto de um texto? O contexto do texto geralmente é aquilo que está antes ou depois do texto. E o contexto ele pode ser distante. E quando é distante, podemos ter aqui contexto de capítulo, contexto de livro ou contexto de testamento. Precisamos também entender o que é referência. Eu não vou explicar até referência, porque já expliquei. Inferência. Se referência é a conexão direta dos assuntos, inferência é a conexão indireta dos assuntos. Então, há muita coisa que a Bíblia diz nas entrelinhas. Há muita coisa que a Bíblia fala de forma indireta. Nós vamos entender através de um outro assunto, através de uma outra coisa. Precisamos atentar para isso. Para quem vai ler a Bíblia e quer evitar erros, primeiro deve valorizar ou deve saber que a regra número 1 de interpretação bíblica é que a Bíblia interpreta a Bíblia. Não é sonho que interpreta a Bíblia. Não é experiência que interpreta a Bíblia. Não é pastor que interpreta a Bíblia, com todo respeito aos pastores. Não é profeta tal que interpreta a Bíblia. Hoje não existe isso. Hoje já não existe profeta que interpreta a Bíblia. A Bíblia já é um livro que interpreta ela mesma. Porque o profeta pode ter uma inspiração, mas a inspiração do profeta não é a mesma inspiração que o escritor da Bíblia teve. O pastor pode ter uma inspiração, nós podemos ter inspiração para cantar. Por exemplo, eu vou citar aqui uma música que está viralizada. E eu sei que isso pode gerar muitos comentários. A letra da música diz assim: eu vou orar, né? Porque quando eu oro, tu te revelas a mim. É importante. Eu não faço aqui crítica a Nair, com todo respeito. Eu tenho uma admiração a ela, a essa cantora. Não faço crítica a ela porque essa crítica não está muito dirigida aí, porque eu entendo a intenção por trás das palavras. A intenção dela aqui, eu percebo que é dizer que Deus se manifesta. Porque Deus não se revela na oração. Deus se manifesta, Deus nos ilumina. E isso não deve ser chamado de revelação. Deve ser chamado de iluminação. Porque se nós chamamos isso de revelação, vai surgir aqui uma objeção. Essa revelação é a mesma que da Bíblia? Ou está a confirmar a revelação da Bíblia? Se respondermos que ela está a confirmar a revelação da Bíblia, então não é revelação, é iluminação. Porque não existe duas revelações, só existe uma. É iluminação. E se falarmos que ela é diferente da revelação da Bíblia, logo é uma questão de falsidade. Por isso é que eu prefiro entender essa letra na vertente de manifestação e iluminação. Agora, onde é que está a base bíblica, o sustento ou a sustentabilidade desta frase? No Novo Testamento, não. Penso que o sustento, a sustentabilidade
desta frase está no Antigo Testamento, onde Jeremias vai dizer assim, onde Deus vai dizer a Jeremias: clame a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e... Mas isso está no Antigo Testamento e não se aplica no hoje. Também na pausa, é? Temos que